Graça e paz, sejam bem-vindos, estamos mais uma vez. Eu estou com o meu amigo, ele é formado em Geografia, Teologia, ele é psicólogo também, ele é meu amigo, Pastor Walter. Graça e paz, Pastor Walter. Pastor. Deus abençoe, foi um prazer Amém. Muito grande. Prazer é meu. Ter a sua pessoa conosco aqui, viu? Amém, pastor. Nós hoje vamos tratar de um tema que hoje eu vou estar com o Pastor Walter, mas na pessoa de um psicólogo, tá bom? Nós estaremos tratando de um assunto que ele domina bastante e vai ser um assunto muito propício para o tempo que se chama hoje. Nós vamos compartilhar com você um tema onde nós aprendemos e aprendido que 350 milhões de pessoas espalhados pelo mundo se encontram com depressão. Hoje, 1 milhão de pessoas por ano convive com essa expressão depressão. Portanto, o tema da mensagem é depressão. Vamos conversar, ok? Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, rogamos a Ti agora, para que no intento da palavra, na ministração da palavra, o Senhor esteja gerando vida no coração de todo aquele que ouvir a Sua palavra. Eu quero unir a minha fé, a fé do Pastor Walter, e nós queremos dedicar esse tempo a Ti, em consagração a Ti. Ajuda-nos a compreender e a nos fortalecer e a vencer esse sintoma depressivo que milhões e milhões de pessoas estão infelizmente vivenciando. Em nome de Jesus. Amém. Existem muito mais pessoas desanimadas e depressivas do que você imagina. Existem muito mais pessoas propensas à depressão do que você imagina também. Hoje nós queremos tratar desse assunto com você no Salmo 42, onde eu vou ler para você brevemente. A Bíblia diz no Salmo 42: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiavas em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Conforme dito, nós temos hoje no mundo 350 milhões de pessoas que estão acrisoladas nesse contexto de depressão. Cerca de 1 milhão de pessoas se suicidam por ano. Em via de regra, todas as pessoas que se suicidam, eles já foram previamente acometidos com uma grande depressão. A Bíblia vai falar no Salmo 27, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Sr. Walter, o senhor que é formado, é psicólogo, ficou muitos anos ouvindo os professores falando sobre isso. É a matéria que o pastor mais domina. Nesse tempo, o que é depressão e o que não é depressão? Nesse tempo, a depressão ela é uma doença de fundo nervoso. A depressão ela é um peso emocional, ela é esmagador e faz com que a pessoa se sinta incapaz de realizar suas tarefas, suas atividades no cotidiano, e isso tem atrapalhado muito a produtividade das pessoas. O que não é depressão? Porque é um mito. Tem muitas pessoas que às vezes passam por um determinado sofrimento e diz que é depressão. Então, a depressão é o que não é depressão. Por exemplo, depressão ela não é frescura. A depressão ela também
não é porque a pessoa não faz por onde. A depressão também não é porque a pessoa tem preguiça. Não é preguiça. Não é uma deformação de caráter também. Então, isso é o que não é a depressão. A depressão também não é porque a pessoa é espiritualmente fraca. Muito bom. Isso daí também a pessoa, ela não é. Porque na verdade, pastor, tem muitas pessoas que são espirituais, buscam a Deus e tem depressão. E também como alguém que não deixa se abater, né? Ou alguém que se deixa se abater. Às vezes a pessoa é hipertensa, mas ele não quer ser hipertenso. Aí é que entra a depressão. Tem a depressão de origem exógena, que é externa. É aqueles problemas fora do corpo e que eles interferem negativamente a nossa vida. E a gente não sabe como lida com isso. E aí desencadeia a depressão. Aí por outro passo também tem a depressão exógena, que é a endógena, é de dentro, em que vem a depressão de origem genética, que é aquela predisposição hereditária devido ao período de gestação da mãe. A mãe teve um histórico dificultoso e isso a criança nasce com essa predisposição genética. E a depressão de origem genética também é quando a pessoa parece que os problemas estão tudo certinho, está tudo resolvido, mas aí é uma tristeza sem razão. Essa tristeza sem razão é que também é de origem endógena. Endógena que está falando que é do físico, que é do corpo. Tanto é que o estresse é extraído da física. E a depressão é uma palavra da geografia. Bom. Da geografia. Portanto, nessa introdução que o nosso psicólogo preambulou para nós, eu quero, de acordo com o texto do Salmo 42, trabalhar no que você pode, no que você precisa saber e no que você precisa fazer também, caso você tenha alguns dos sintomas que foram colocados. Às vezes alguns sintomas do desânimo, por exemplo, que é cansaço, frustração, esgotamento, fracasso, medo, luto, rejeição. Se você tem esse tipo de sentimento, eu quero dar o primeiro conselho para você de acordo com o versículo 1 do capítulo 42. Você precisa priorizar a Deus. Se tem uma coisa que sara o homem, que cura a vida de uma mulher, é quando ele começa a priorizar Deus em primeiro lugar. Ele coloca Deus acima da dor, acima do sofrimento, acima da família, acima dele mesmo. Olha só o que o salmista vai colocar no versículo de número 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. O salmista começa dizendo assim, olha, assim como a corça, ela sente o cheiro das águas, e a corça, quando ela sente o cheiro das águas, ela corre até o encontro das águas. Ele vai dizer assim, ó, a minha alma é igualzinho. A corça é um veado. O veado, quando ele sente o cheiro das águas, ele corre constantemente até encontrar com as águas. Assim o salmista vai dizer, a minha alma é igualzinho. Minha alma anseia por Deus. O primeiro conselho que eu quero dar a você nessa noite, em relação a desânimo, depressão, é que você comece a colocar a sua alma a ansiar por Deus. Priorizar a Deus, pastor irmão. Eu vejo nesse versículo aí, pastor, a geografia do animalzinho correndo atrás das águas, né? Por causa a necessidade extrema desse animalzinho. Então, quando a nossa necessidade for extrema de depressão, nós precisamos correr para Deus. Meu Deus. Eu já vi um vídeo de uma corça correndo até em busca das águas, e o salmista faz essa comparação, é maravilhoso para esse tempo. E ela tem o cheiro a quilômetro de distância da água, e isso ela vai correndo. E às vezes você está dentro da sua casa, tem uma Bíblia, tem pregação, e você procura outros afazeres. Tanto é que dicas
dicas em caso grave. Ó, não adianta contar com a sua ajuda própria, incentivar pensamento positivo, fazer novas amizades, tirar férias, ir pescar. E se o caso seu for extremo, você precisa ir no psiquiatra, tomar o medicamento, você precisa ir no psicólogo. Não é pecado ir para psiquiatra, ir para psicólogo. Antigamente as pessoas tinham muito preconceito com isso. Sim. Não, hoje não. Tem pessoas que falam que ter esse tipo de problema está em pecado. Não, os profissionais da área estão aí para ajudar essas pessoas. Isso porque... Em primeiro lugar, nós precisamos priorizar a Deus. Em segundo lugar, o conselho que eu dou para você nessa noite é que você precisa ingerir alimentos espirituais. O salmista ele vai continuar dizendo assim, ó, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aqui o salmista ele está tão intenso, ele está entendendo que a fome dele, a sede dele, somente seria saciada com Deus. Não seria com outra coisa, não seria com autoajuda, e sim com a ajuda do alto. É só Deus que pode fazer desânimo, melancolia, depressão, todos esses sintomas que desgastam a gente a ir embora. Convido você a ingerir alimentos espirituais, pastor. Então, até as causas da depressão é uma alimentação inadequada, falta de exercício físico, nível elevado de estresse, experiência de perdas, de abusos, de traumas. E isso daí também você precisa desse alimento espiritual. Por quê? Porque Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. O pão você tem para comer, né? Então, a dimensão do ser humano, ela é física, psicológica, social, ecológica e espiritual. Por isso que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem. E quando você não cuida dessas áreas da tua vida, você sai fora do padrão humano de viver e acontece o desequilíbrio. Muito bom. E o desequilíbrio é onde a sua vida começa a ficar fora de lugar. E aí você não consegue arrumar a sua situação. Andar com esse homem é um aprendizado contínuo. Terceiro lugar, pastor Walter, nós aprendemos no versículo 3 que nós precisamos superar dias difíceis. O salmista ele vai passar por ele estava passando por um tempo muito difícil. Vai comparar comigo no versículo 3, aqui acima vai dizer assim, ó: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Olha a condição do salmista aqui. O homem chorava o dia todo, e as pessoas ficavam indagando sobre a fé dele. Ué, mas você não é crente? Você não é cristão? Onde é que está o teu Deus? É como se fosse aquelas pessoas que lutam com Deus, lutam para buscar a Deus. Eles vão para a igreja, não perdem um culto, oram, lêem a Bíblia direitinho, mas quando eles passam por algum tipo de problema, as pessoas vão falar assim, mas você não é crente? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos padecer de problemas. Aqui o salmista vai dizer categoricamente, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. O homem não estava bem, não. Então, pastor, esse salmista, ele estava enfrentando uma dificuldade, uma situação. Diante daquela situação, daquele contexto, o melhor que ele tinha que fazer é correr para Deus, né? E muitas vezes você está diante de uma situação, de um problema grave, de uma dificuldade imensa, em que você não consegue solucionar ela, você não consegue sobressair. E quando você está muito focado naquele problema que tira o teu sono, você deve estar perguntando assim, mas espera aí, o que está acontecendo de bom comigo? E aí você começa a memorizar e a levantar todas as coisas boas que está acontecendo no teu contexto. Trazer e você, a memória. Isso. Aí você sai daquele foco negativo que está te sufocando. Na concepção das pessoas que estavam vendo o salmista aí sofrendo,
Você vai perceber que todo mundo tem um remédio. Ah, mas levanta a cabeça, por que você está assim? Ninguém quer ficar assim. Se você for falar com uma pessoa que está mal, não fica assim não, levanta a cabeça, ele não quer ficar mal. Se uma pessoa começa a chorar o dia todo, ele não quer chorar o dia todo. Ela perde o sono quase todos os dias, ela não quer perder o sono. Mas é algo que é maior que ela. E nesse caso, o salmista, ele estava dizendo, eu estou chorando o dia todo. Ali, além de ficar chorando, as pessoas ficam me questionando sobre a minha fé. Eu quero dizer para você uma coisa, se você é essa pessoa que você está chorando, sofrendo, sendo questionado, sendo pressionado, você vai louvar a Deus ainda. Deus entrará em providência com a tua vida em nome de Jesus. Diga amém, por favor. Amém? Você deve crer nesse Deus, porque o salmista está mostrando as debilidades dele. E o que eu gosto do salmista é que ele não fica mostrando somente as partes boas da vida dele. Não, eu fico buscando a Deus, a minha alma anseia por Deus. Não, ele contou o outro lado dele. Eu tenho um problema, eu choro e eu sou pressionado por pessoas. Quarto lugar, eu quero compartilhar com você que você precisa curar suas memórias. Acompanhe comigo o que o salmista passou. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças, entre a multidão que festejava. Ali quando o salmista estava chorando, todo dia, sendo pressionado, então ele começava a lembrar, dos tempos que ele ia para a igreja. Olha, eu já vi muita gente que desviou do caminho e eles falam assim, ô pastor, eu me lembro do tempo que eu ia para a igreja, como eu era feliz. Aí o salmista, ele vai dizer aqui, quando eu me lembro dessas coisas, eu choro angustiado. Nós temos que manter a nossa mente saudável, pastor Walter. E a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha muito assim, o eu da pessoa, como ela se vê, como ela vê os outros e como ela vê o mundo, né? Como ela vê o mundo. E aqui nesse salmo trata a situação do salmista. Tanto é que o sintoma de uma depressão é sentimento de vazio, de desesperança, apatia, baixa autoestima. A pessoa enfrenta um desafio. Tem grupo de pessoas que enfrentam o desafio, mas tem pessoas que se acham, tem dúvida de si mesmo e acha que os desafios são maiores do que as suas capacidades. Eu quero encorajar você a deixar Deus curar suas memórias, a deixar Deus curar o seu passado, porque aqui especificamente o salmista está chorando, angustiado, porque ele estava preso no passado. Ele fala assim, eu me lembro quando eu costumava ir com a multidão, eu me lembro quando eu ia com cantos de alegria. É como se o crente, eu me lembro dos louvores, lembra daquela música, daquele hino, que saudade, você pode voltar, inclusive, domingo agora, pela graça de Deus, vamos voltar a cultuar a Deus. Então agora você vai voltar no domingo a cultuar a Deus conosco, em nome de Jesus. Portanto, em nome do Senhor Jesus, deixa Deus curar suas memórias, deixa Deus curar o seu passado, traga a sua memória o que pode dar esperança, pastor Walter. E aqui, o salmista, quando ele fala, porque está batida a minha alma, é um sentimento, e muitas vezes as pessoas fazem do seu sentimento um julgamento. É uma distorção cognitiva. Então, o sentimento, para ter um sentimento, a terapia cognitiva, ela trabalha que o conceito que você tem do berço até o dia de hoje se torna a sua crença. A sua crença que faz a leitura e a interpretação da situação. Isso gera um pensamento que leva a um sentimento. Se você for uma pessoa que tem pessimismo, desânimo, angústia, inquietação, irritabilidade, pessimismo, impaciência,
demasiada sonolência, pensamento recorrente de suicídio, de ação suicida. Então esses sentimentos é porque os teus conceitos estão inadequados. Você precisa ter uma reestruturação mental, aí que você precisa da ajuda psicológica para você não ficar cultivando esse sentimento ruim. Pois bem, se você até agora está ouvindo o salmista na sua melancolia, ele chorava o dia todo, ele se apegava muito ao passado. Então, em quinto lugar, eu posso compartilhar que você precisa recomeçar com grandes expectativas. O salmista não vai ficar chorando o dia todo, não. Ele não vai ficar angustiado o dia todo, não. Ele não vai ficar preso no passado o dia todo, não. Ele vai começar a dizer no versículo 5, ele vai fazer pergunta para ele: peraí, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Meus irmãos, agora eu vou dizer para você: quem serve a Deus pode aumentar suas expectativas. Você pode ter grandes expectativas, mesmo se for no meio da dor, do choro, da amargura, que nem ele estava vivendo. Ele estava vivendo os piores dias da vida dele. Ele vai dizer: por que a minha alma está abatida? Por que a minha alma está triste? Peraí. Ele vai dizer na parte amarela aqui, ó: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo assim, ó: eu tenho saudade dos cânticos, eu tenho saudade das músicas, mas ele diz: não, eu vou louvar. Eu vou colocar minha esperança nele e eu vou louvar. Então eu penso que ali o salmista ele começou a se adequar no recomeço. Ele começou a se equilibrar e falou: não, eu tenho expectativas em Deus. Por que está tão abatido a minha alma? Por que eu estou tão triste assim? Chega uma hora que você pode dar um veredito. Chega de ficar triste assim. Chega de ficar derrubado assim. Não, peraí, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou tomar uma atitude. Qual foi a atitude dele? Ele colocou a esperança em Deus, pastor. Esperança em Deus. E louvou ele. Até tem uma frase que eu sempre digo assim: o relevante não é a experiência ruim que você teve. O mais importante é como você lida com isso, como você administra isso dentro de você. O salmista viu que essa grande dificuldade que ele tinha é como se ele estivesse fora dele. Ele falou: não, eu quero a minha alma alegre, contente diante de Deus. Ansiando por Deus, com a corda suspira pelas águas. Suspira. E o suspirar assim, tem também a questão da reestruturação, você ter a respiração diafragmática, que é um suspirar para você ter o alívio que você precisa. Muito bom. É uma técnica da psicoterapia. Muito bom. Você vai perceber no texto que, pois ainda o louvarei, porque Ele é o meu Salvador e meu Deus. Ele é o teu Salvador, filho. Esse é o seu Deus, é o Deus da esperança. E a psicologia positiva, pastor, fala que as pessoas correm atrás. Tem o que é essencial, o que é importante, o que é acidental. Tem pessoas, principalmente mais jovens, gostam de correr atrás daquilo que é acidental. É o lazer, as coisas e tal. Às vezes o importante e o essencial é o estudo, tal. Então a gente tem que ter o nosso objetivo, ver o que é essencial, o que é importante e depois o acidental. Muito bom. Vamos caminhando para o final agora. Agora eu quero colocar em último lugar que você precisa mudar radicalmente sua espiritualidade. Depois que você cria uma grande expectativa, você pode mudar radicalmente. O texto vai dizer assim, ó: por que você está tão triste assim? Ó minha alma, por que você está perturbado dentro de mim? Radicalmente ele mudou a palavra, ele mudou o contexto, ele mudou o sintoma, ele mudou tudo. Não. Eu vou pôr a minha esperança em Deus, eu vou louvar Ele. Eu vou dizer para você uma coisa: e quem adora a Deus mais celebra do que pranteia.
Crê nisso? Quem adora a Deus mais se alegra do que chora. E foi isso que ele falou. Se a questão aqui é adorar a Deus, eu o louvarei. Mesmo que eu estou com saudades daquele tempo, mas eu vou louvar a Ele. Ele mudou radicalmente. Você também pode. Você também pode. Você pode, você deve, você consegue mudar radicalmente. Percebe? Como que ele estava? Chorando todo dia, se apegando ao passado, com saudosismo, sendo pressionado pelas pessoas onde estava o Deus dele. Ele mesmo se autocriticava dizendo: porque estás abatido a minha alma? Mas ele disse, ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Por que pois ainda o louvarei? Porque ele era o Salvador, Deus era o Salvador da vida daquele salmista. Portanto, a palavra final e conclusiva que eu coloco para você é: quem adora a Deus mais celebra que pranteia. Quais são as suas considerações finais, Sr. Então, Valdo? essa pergunta assim, por que está abatida a minha alma, né? É um desajustamento do salmista. E muitas vezes a pessoa: como que eu vou na igreja? Eu estou mal. Muito bom. Né? Como que eu vou? Então, é aí que você tem que ir na igreja, você tem que ir no psicólogo, no psiquiatra. O psiquiatra vai dar o medicamento. Quando você não previne, você tem que remediar. Nós estamos fazendo toda a prevenção contra o coronavírus, né? Você tem que fazer a prevenção para você não ter que remediar. E às vezes você precisa ir no psiquiatra, vai, toma um remédio. Precisa ir no psicólogo para receber orientação, vai. Precisa ir na igreja adorar a Deus, vai. E aí, dias melhores virão. Dias melhores virão. Um dos melhores remédios que nós temos também, você tem o direito de orar. Você pode orar, você tem a palavra de Deus, você pode cultuar a Deus. Se alimente de Deus. Se alimente de Deus, seus medos terão medo disso. Seus medos terão medo disso. Quero compartilhar com você no final que você precisa priorizar a Deus, você precisa ingerir alimentos espirituais, você precisa superar os dias difíceis, você precisa curar suas memórias, você precisa recomeçar com grandes expectativas e você precisa mudar radicalmente sua espiritualidade. Esse é o desejo do nosso coração para você nessa noite. Aqui expresso a minha gratidão, Pastor Walter. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, pastor. Sempre nos Foi um alimenta. prazer imenso, pastor. Palavra técnica. Muito Palavra obrigado. que atingiu bem a meta. Muito obrigado. Obrigado. E aqui fica a nossa gratidão a Deus, porque domingo nós estaremos voltando com o culto. Amanhã pela manhã vai ter todas as programações, as restrições também e os direcionamentos de como será o culto. Fica aqui nossa gratidão, nosso carinho. Eu acredito que essa é a nossa última live mesmo. A última de domingo foi, essa é a última de quinta-feira. E a tema de hoje foi depressão, que nós poderíamos conversar. Então eu convido você agora a orar comigo e juntos em Deus nós podemos mandar embora todo tipo de angústia. Lembrando que amanhã, a partir das 8 horas da manhã, nós estaremos lá na praça, bem ali na praça com a nossa tenda, arrecadando os alimentos e arrecadando também as roupas para o inverno. Convidamos a você a participar conosco. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor tem colocado em nós. Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas por dentro de mim? Sua palavra diz: espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Eu rogo por essa vida que está conosco aqui agora, acompanhando essa live. Se nela consiste algum tipo de abatimento, angústia, depressão, tristeza, pressão, sufoco, Senhor, dê graça para essa pessoa. Dê graça. Estenda a tua mão de favor para essa pessoa, permitindo, Deus, que essa pessoa vença, assim como o salmista. O salmista radicalmente, ele tirou a tristeza e a perturbação do seu coração e colocou sua esperança em Deus. Que assim seja o coração de cada um, colocando sua esperança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz. Deus te abençoe. Amamos vocês. Graças a paz. Deus abençoe.